estamos no episódio número 4 deste guia maravilhoso que está trabalhando a apologética e fazendo agora comparações de alguns assuntos importantíssimos à luz da Bíblia. Pastor Saulo, eu trouxe até alguns livros para deixar aqui. A gente tem aqui o Dicionário de Cristianismo e Ciência. Temos do William Gregg, eu nunca lembro o nome, como pronunciar certinho. Apologética Contemporânea, A Lógica da Fé, que é da CPB, Em Guarda, do William, O Poder do Evangelho Somente, Paul Washer, Lee Strobel, Em Defesa de Cristo. Gente, esse livro aqui é muito bacana, ó. Uma dica, vou até vou um pó aqui do livro. Ó, aqui, ó, tem mais aqui, ó. Isso aqui não é dos meus livros, não. Isso aqui é desse... Ó, tem que limpar esse lugar aqui. Lee Strobel, esse livro eu acho que eu citei em algum momento. Tem esse Em Defesa de Cristo e tem um outro Em Defesa da Fé. O autor é um ateu, era um jornalista esportivo. E aí a esposa começa a ir em uma igreja. E aí ele fala assim, não, peraí, minha esposa que era ateia também, falou, não, eu vou provar para ela que ela está errada. Resultado, os dois se convertem e ele traz isso aqui e é muito bacana porque tem uma série de entrevistas, inclusive com o Billy Graham, o camarada que era expoente de Billy Graham também no período, que é um grande pregador batista. Tem até um filme, não tem? Lembro, tem? Acho que tem. Eu não conheço não, eu vou procurar então. E aí você tem aqui, ó, do Norman Geisler, Enciclopédia, Origens da CPB, que é muito bom esse material. Perguntas e respostas, aí tem outras coisas mais, Deus em Questão, ó, isso aqui a gente poderia trabalhar. Ó, daqui a pouco eu vou pegar isso aqui e vou mostrar para vocês, porque o tema desse guia, desse episódio, Por que Existe o Mal, vai ser abordado nesses livros aqui, porque essa é uma pergunta... Pastor Saulo, desde quando você ouve essa pergunta? Desde que eu me entendo por gente, todo mundo pergunta, né? Por que o mal existe? Por que eu sofro? Por que eu adoeci? Por que meu marido teve que morrer? Por que a minha esposa teve câncer? Por que eu perdi meu filho? No acidente, se Deus é tão bom, por que o mal existe, né? Então, essa é uma pergunta que aflige todos nós, que afeta todos nós. E é por isso que nós trouxemos aqui, ó, um grande estudioso da Palavra de Deus, Lucas, da Igreja de Caraí. Tive o privilégio de ser pastor dele no ano passado. Estamos com Abel, esse ano, que é mestrado. Esse ano. Ano passado. Ano passado. Tô viajando, já virou. Não sai de 2025. Exato. Já passou Natal, Ano Novo, terminou o Caleb. Já tá quase no carnaval. Já tá quase no carnaval. O pastor Saulo tá com a cabeça onde, gente? Então, olha só, estamos com ele, Abel, mestrando. Lembra pra gente, Abel, qual é a área do seu mestrado? Engenharia de Biosistemas. Engenharia de Biosistema. Então, pastor, a gente está com a bancada aqui de altíssimo gabarito. E o Lucas, qual que é da área, Lucas? Eu faço Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Olha aí, graduação. Rapaz, tá na onda, na moda agora, hein? Inteligência Artificial. Fico feliz que ele vai prosperar. Lucas, manda seu salve então pra galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está em casa. Meu nome é Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder agregar nesse debate, nessa discussão, que eu espero que também possa agregar para você que está assistindo. Tá namorando, Lucas? Não estou, pastor. Ok. Quantos anos, Lucas? Eu tenho 19. Lucas está aí estudando tecnologia, inteligência artificial, 19 anos, bonito, de Deus, à procura de um grande amor. Abel, manda seu salve. Salve, galera. Meu nome é Abel. Mais uma vez estou aqui. Muito obrigado, pastor, pelo convite. E gostaria de poder ajudar com alguma coisa durante o debate. Vai com certeza ajudar. Abel, já encontrou uma brasileira ou você só quer namorar moçambicana? É assim que fala? Moçambicana, isso. E aí? Não, ainda não encontrei. Mas está aberto aí, se aparecer uma brasileira, tá certo. Veio estudar, mas se encontrar uma pessoa, tá. Exato, você quer namorar com um mestre ou alguém da linha acadêmica,
você quer aí o green card de Moçambique. Tem algum, não, né? Nacionalidade moçambicana, né? Não tem green card, é só os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, isso. Deve ter da União Europeia também, alguma coisa. Pastor Saulo, dá seu salve. Olá, muito bom estar com você novamente. Obrigado por sua companhia, tá? Por acreditar nesse podcast e por compartilhar. Obrigado, muito obrigado por sua participação com a gente, ouvindo, compartilhando e também aprendendo junto com a gente. Muito bom. Vamos orar então e vamos começar. E já se prepare porque a primeira pergunta é a pergunta clássica, eu quero que vocês respondam ela. Abel, com o seu sotaque, faça a prece inicial. Vamos orar. Soberano Deus, soberano Pai que nos altos céus habita, graça te rendemos porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Amém. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por estar com este podcast, ó Pai, que tem mudado a vida de pessoas que têm assistido esse podcast. Acompanhe, ó Pai, ajude-nos para que possamos crescer de acordo com a sua vontade. Entregamos tudo nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Primeira pergunta, se Deus é bom e poderoso, por que existe o mal? Joguei na mesa e o que esses camaradas aqui não conseguiram responder, essa mesa responderá nessa noite. Se Deus é bom e poderoso, por que você acha que ele não elimina o mal de maneira imediata? Olha só. Eu acho que a primeira parte aí da pergunta, que é por que o mal existe, né? Para mim é porque Deus criou os seres livres. A primeira razão é porque Deus criou os seres livres. Se ele tivesse criado os seres sem a liberdade, possivelmente essas pessoas não teriam, seres criados não teriam a possibilidade de pecar, de errar, de desobedecer. Então, o primeiro ponto para mim é Deus criou os seres livres. Agora, aí você pode dizer, Deus errou, então tem criado seres livres? Eu creio que não. E a Bíblia nos dá a certeza que não. Mas por amar tanto, por respeitar tanto a liberdade, por desejar que esses seres fossem livres, tivessem liberdade, os seres livres criados por Deus tinham a possibilidade de escolher pecar, tinha a possibilidade de pecar, de desobedecer. Então a primeira coisa Então, é ele o caráter de Deus. Isso. Então, para mim, a primeira razão, ele criou os seres livres. Por isso o mal passou a existir. O segundo motivo que o mal existe é porque o ser humano criado por Deus, ou seres criados por Deus, que tinha a possibilidade de obedecer, como tinha a possibilidade de desobedecer, escolheu desobedecer. Né? Alguém escolheu desobedecer, alguém escolheu, né, iniciar a semente do mal. Biblicamente falando, a história do mal começa no céu com seres criados de forma perfeita. Né? Os seres eram perfeitos, criados para serem perfeitos e estarem na presença de Deus. Então, o mal começa no céu quando Lúcifer, né, um anjo criado por Deus, começa a alimentar no coração sentimentos, tá? De orgulho, de vaidade, de cobiça, tá? Presunção e outras coisas mais, desejando posições que não foram conferidas a ele. Eu acho interessante também, o pastor citou justamente a origem em si, que foi lá no céu com Lúcifer. E o nosso propósito aqui nem é explicar tudo, porque nem tudo nos é revelado, né? Por exemplo, como é que surge o mal de um ser perfeito? Lúcifer era perfeito. Como é que surge no coração dele esse orgulho, essa vontade de cair? O mistério da iniquidade. Mistério, Exatamente, é um mistério que não nos é revelado, né? E provavelmente, não sei se algum dia será. Então, nosso intuito não é responder tudo, mas diminuir o problema, pelo menos, né? Eu imagino. E outra questão também, eu vou levantar uma pergunta aí, talvez. Posso, pastor? Levantar Se você responder a minha primeiro, você pode. Porque eu vou ficar, por enquanto, com a resposta do pastor Saulo. Entendi. Que é a questão de Deus ter criado os seres livres, né? Mas a questão é, Deus não é onipotente? Nós sabemos que Deus é onipotente. E uma parte do paradoxo de Epicuro, que é uma das questões com relação ao mal, é que se Deus é onipotente, ele não poderia ter criado seres livres e que não viessem a pecar, não viessem a fazer o mal. Então, deixa essa pergunta aí para vocês, para a gente responder. E eu acrescento, o começo da Bíblia diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e vem uma sequência de era muito bom, era bom, era bom, era bom, e era muito bom, ou seja, ele fez perfeito. Sim.
Então perceba, Deus criou na sua onipotência um mundo perfeito. Livre. Vai, Abel. Sim, respondendo à questão do pastor, não só com relação ao que foi aqui colocado, nós encontramos algo muito interessante. Como fez o pastor, temos que voltar no princípio, onde tudo aconteceu. Deus, quando criou os seres humanos, ou quando Deus criou os seres humanos, era tudo bom. No céu, como nós vimos no livro de Isaías 14, ele dá algumas descrições de como era o Lúcifer. Um ser tão perfeito. E por meio disso surge essa pequena questão que, como foi aqui dito, não se sabe exatamente, não foi nos revelado o porquê Lúcifer começa a ter essa ânsia de estar acima de Deus. E acabou levando 1/3 dos anjos para ter. Então, para mim, existe o mal porque existe Lúcifer. Ou por outra, existe Satanás. Então, desde o momento que surgiu, ou desde o momento em que o Lúcifer passou a ser Satanás, neste caso, o anjo perfeito que foi criado, passou a ser o anjo do mal, neste momento começou a surgir aquilo que é a maldade. Se nós vermos agora Deus criando Adão e Eva, cria eles dentro de uma bola, num lugar perfeito, onde não existia mal nenhum. Mas quando entra Satanás, tudo acabou desmoronando. Então Deus fez uns seres humanos bem fraquinhos, né? Porque qualquer coisa desmorona. Não, o plano principal de Deus foi que existissem esses seres humanos livres, não só perfeitos. Mas existindo essa parte em que o ser humano tinha essa liberdade de escolha, que é a questão ligada com o livre-arbítrio, porque Deus não iria impor. Desde o momento que Deus... Estou achando que vocês estão passando pano para Deus. Eu tô achando. Porque como é, Abel, olha, ele faz o ser humano, não era perfeito, como é que o camarada, qualquer um aparece e faz eles caírem? Então, essa questão... E aí a gente que sofre aqui hoje? Complicado, né? Realmente é complicado nós entendermos tudo, como disse, algumas coisas não foram reveladas, provavelmente serão reveladas quando formos no céu. Mas isso não é preguiça intelectual? Nossa. Mas Tipo assim, isso aqui não foi revelado, a gente não vai conseguir entender o mistério da iniquidade. Eu acho que assim, o senhor comentou, a gente é muito fraquinho, né? Pô, mas tem tantos outros mundos aí que não caíram, que a gente... Então a gente foi defeituoso. Eu acho que aí, talvez a gente tenha sido um pouquinho fraco de fato, mas eu acho que... Porque Deus criou a gente fraco. Não, de forma alguma. Mas... Tá passando pano pra Deus. Não, de Segura forma aqui comigo, ó. Essas respostas e outras nós vamos dar no próximo bloco, porque nós paramos aqui, porque eles precisam respirar, porque eu apertei demais esse grupo. Respira também, a gente volta daqui a pouco e a gente retoma com a segunda parte do bloco com uma história que vai ajudar a gente a entender que esse conflito cósmico, perfeito de um lado e imperfeito dos outros, tem uma excelente ilustração de como as coisas vão ser resolvidas. Porque aqui não é uma guerra pessoal, mas é uma guerra de narrativas. E aí existe uma estratégia para poder responder. Fica com a gente volta daqui a pouco. Fala galera do Além do Sábado, tudo bem com você? Olha, passando aqui para poder fazer alguns anúncios especiais. 2026 tem muitas novidades, muitos desafios e muita coisa boa vindo por aí. Então você vai precisar agora pegar a sua caneta e seu papel e nos acompanhar nesse momento. Chega mais! Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em dedicar as suas férias para a missão? É isso aí. Então presta atenção nesse recado que eu vou passar para vocês. Estamos vivendo o mês da Missão Caleb. É tempo de você pegar a sua camisa, essa daqui, a famosa marca-texto, pegar a sua Bíblia, colocar a mochila nas costas e ir para as ruas falar do amor de Deus. E mais, para você que não se inscreveu e acha que por isso não vai participar da missão,
Tenho um recado para você. Você está muito enganado. Procure o diretor jovem da sua igreja e venha participar dessa experiência que vai transformar o seu ano inteiro. Afinal, sem a sua presença, a missão não será a mesma. Ei, jovem, chegou a hora de você pegar a sua agenda e anotar as datas importantes, beleza? Veja bem, no dia 24, pela manhã, iniciaremos já com o culto de Missão Caleb na Central de Niterói, com muita adoração, louvor e a presença da pessoa mais importante, o nosso próprio Deus. Vista sua camisa e apareça lá, viu? E no mesmo dia, no dia 24, às 17h30, vai rolar um luau super especial na praia de São Francisco. Sabe com quem? Na presença do cantor Jefferson Pilar. Chama sua galera, vista sua camisa e não esqueça de levar pelo menos um amigo, beleza? Conto com vocês lá, viu? E se você está pensando que por estar de férias vai ficar em casa, está muito enganado. Presta atenção nesse recado. Anota aí, dia 24 e 31 haverá o JA de verão na Praia da Barra. Sim, e o tema desse ano é Ancorados. Muita música, adoração, bênção sem medidas, transformação. Não fique de fora. E esses foram os nossos anúncios de hoje. E você não pode deixar de nos seguir nas principais redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Spotify, no YouTube e nas principais plataformas digitais, viu? Agora fique com a segunda parte do episódio. E lembre-se, Jesus ama muito você. Até semana que vem e um forte abraço. E aí? Vocês tiveram aí alguns minutos para pensar na minha resposta, na minha pergunta? O que é que vocês me dizem? Então, nós conseguimos aqui, ou por outro, eu consegui. O mestrando vai trazer a resposta. Vou deixar Gostei. com ele isso aí. Trazendo um pensamento em relação a isso, e o que me apareceu na mente foi a questão da história do Jó. E aí eu quero colocar essa pergunta para o pastor. Será que o Jó era fraco ou forte? Porque Jó resistiu. É, Não praguejou contra Deus. isso. A mulher pediu para ele praguejar, os amigos Ele era pediram- fiel. Era tudo. fiel, perdeu os filhos. Sim. E ele Adão e continua. Eva nem perderam nada, É. né? Pois é. E aí? E aí? Gente, eu vou ajudar dando um pouquinho das respostas. E quero ler o livro de Jó. Já deixei aqui porque esse é o tópico, é aberto, porque é justamente o que a lição traz, o livro de Jó trazendo esse paralelo. Mas, gente, para pensar. Não eram os demônios, os anjos caídos, era o próprio Satanás ali. Sabe aquela história, quer fazer uma coisa, faça bem feito, né? Faça você mesmo. Quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Então, Satanás, com centenas de anos, milhares de anos à frente, teve toda a artimanha para enganar aquele casal. Eles foram enganados pelo próprio desejo, ser tentado não é pecado, mas decidir continuar naquela tentação torna isso pecado. Então, mesmo se fosse qualquer um de nós, poderíamos cair nesse erro, não por sermos fracos ou fortes. Veja, os anjos caíram. Para pensar, né? A Bíblia diz que a terça parte do céu, dos anjos do céu, caíram na conversa de Satanás. E eles são mais fortes do que os seres humanos. Então, quando a gente olha ali, não é uma questão de ser forte ou ser fraco. É a questão de dependência. Grave, não é uma questão de resiliência, como a gente vê em Jó, mas é uma questão de dependência, de a gente permanecer na presença de Deus, fazendo o que Ele pede para que a gente não venha cair em tentação. Mas vamos para o livro de Jó. Jó, capítulo 1, descreve um pouquinho, né? Quem ele era do versículo 1 ao versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Descreve aí todas as coisas que aconteciam, inclusive que Jó fazia holocaustos e oração para os seus filhos, que não seguiam a mesma linha dele. E aí no versículo 6 diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, até esse período,
Satanás tinha acesso ao céu. E aí rola uma discussão entre Deus e Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: estou rodeando a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: você observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O homem é íntegro, é reto, temente a Deus, e ele se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com... E aí descreve, não cercou com coisas boas, ele não prospera e tal. Ele falou assim: tá liberado, pode colocar a mão. Aí ele coloca a mão nos filhos, ele coloca a mão na saúde, ele destrói tudo que Jó tinha. E Jó permanece fiel. Aqui a batalha se revela, e aí, pastor Saulo, acho que você pode trazer isso melhor pra gente, que aqui a batalha ela se estende numa narrativa, concorda comigo? Sim. Você só serve se você tiver coisas boas. Você só vai adorar a Deus se nada de ruim acontecer. Esse é o problema das narrativas, né? Que você constrói a imagem de alguém baseado numa informação que não é verídica aqui, né? Então, a história das narrativas vem de muito tempo, né? Então, você constrói a vida de alguém ou destrói a vida de alguém de acordo com uma mentira. E a mentira, você só vence ela com a verdade. Você não tem outra forma de resolver essa situação. Então, a narrativa falsa, ela já estava criada. E, diga-se de passagem, não aqui na história de Jó. Nem no Éden. E nem no Éden. A narrativa, ela já estava construída no céu. Então, Lúcifer constrói uma narrativa sobre Deus. E aí, essas histórias acontecem, tanto no Éden quanto com a vida de Jó, para tentar provar o ponto de Satanás. Então, o ponto de Satanás Deus é tirano e severo e criou os seres humanos não livres. Os seres humanos são obrigados a obedecê-lo, a servi-lo. E aí, por isso que aí a gente consegue, entrando em outra questão que sempre é levantada quando a gente trata do assunto do mal, por que Deus não destrói o mal, ou não destruiu ainda o mal, é porque esta narrativa criada sobre Deus, ela ganha eco, ganha força, se Deus destruir o mal como Satanás, como muitas pessoas gostariam que fosse. Eu fiquei lembrando, sabe quando a gente, não sei se o Saulo passou por isso, sabe quando a gente, né? Vou falar por mim. Eu quando era mais novo, juvenil, adolescente, eu brigava muito. Brigava na escola e aquela confusão. E aí ficava aquela provocação. Bata aqui, né? Bata aqui se você é homem. Quem cuspir primeiro é homem. Quem fizer tal coisa é tal. E aí ficava aquela provocação para ver quem ia tomar a iniciativa. Eu percebo que Satanás, ele age parecido com essas insinuações de provocações para uma briga, né? Porque ele cria o problema e ele traz essa sugestão. Se Deus fosse bom, por que ele não resolveu ali ou criou uma estrutura para que o mal não se desenvolvesse? Se Deus é bom, por que ele já não resolve esse problema até agora? Que é uma provocação, tá na Bíblia, que ele já é derrotado, mas ele fica instigando, porque ele sabe que no momento que Deus agir dessa maneira, ele ganhou. E ele não ganhou porque ele é vitorioso sobre Deus em batalha, em força, porque ele já é um derrotado. Mas ele ganhou porque as ideias dele vão perpetuar nas cabeças e nas mentes, nos corações de quem está assistindo. Nessa batalha perde a razão quem agir primeiro, né? Perde a razão quem tentar ser justo. Eu gostaria de adicionar uma citação lá no livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo 79, Está Consumado. Ellen White fala assim, que nenhuma demonstração de poder poderia provar que Deus está certo no conflito entre o bem e o mal. Justamente porque o ponto não é o poder de Deus, mas sim o caráter dele. Aqui é fofoquinha. A gente não pode saber, né? Eu e o pastor Saulo, a gente vai dando dica um pro outro. Uma fofoca ministerial. Uma fofoca ministerial. Lucas, eu até peço desculpa, porque eu estava falando para ele quando eu não consegui pegar o que você estava falando. Você pode repetir, por favor? Eu citei o livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo 79, que por Ellen White. Por Ellen White, que ela fala assim, que nenhuma demonstração de poder poderia provar que Deus está certo na batalha entre o bem e o mal. Porque justamente o ponto é o caráter de Deus e não o poder dele. Isso mesmo.
Cara, isso é tão forte, mas isso é uma ação também de fé. Porque quando você está num problema, você não consegue ver muitas coisas, né? Você está ali em sofrimento, a vista fica turva. E aí vem a beleza do livro de Jó, porque Jó continua a avançar mesmo com os olhos marejados de água. Jó continua a avançar mesmo com o corpo em Todo chagas ferido, e né? com dores. Jó continua a avançar mesmo quando a pessoa que seria sua companheira, que devia estar ali, fala assim, meu bem, eu vou estar contigo, né? Até a morte nos separe, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Ela para estar cumprindo esse papel. E ela ali naquele momento de desespero, acredito eu, não era uma ação de abandono, era uma ação de desespero. Você amaldiçoa teu Deus, cara, você não tá vendo que você vai morrer? E ele permanece fiel a Deus. Isso é uma grande lição. Ele continua a avançar confiando em Deus. Se aliando a isso, pastor, uma vez eu conversei com uma tia, quando eu estava mesmo em Maputo, na capital, preparando para o visto para poder viajar para cá. Como é que é o nome da capital de Moçambique? Maputo. Maputo. Aí eu conversei com a tia, ela é uma pessoa que gosta tanto de saber sobre as coisas. Ela se preocupa, ela pergunta. E ela é muçulmana, sim, da religião islâmica neste caso. Mas chegou um tempo em que ela se questionou bastante sobre a religião e sobre o que as coisas estavam, do jeito que estavam a acontecer. E ela pensou em saber mais sobre Cristo. Aí nós conversamos com ela e ela começou a participar da Igreja Adventista. Mas a questão sobre o mal, porque a existência do mal, ela ainda não se conformou com essa questão. E de tanto explicamos para ela, expliquei várias vezes para ela, e essa questão, como o pastor estava aí a referir sobre a questão ligada com fé, também faz parte na compreensão sobre o mal que existe na Terra. Porque se nós não alinharmos a questão ligada com a fé, com a questão ligada com a maldade, nós não vamos conseguir compreender o enfoque principal de tudo isso. Aí eu conversei bastante com ela, até hoje ainda conversamos sobre isso, ainda tenho falado com ela sobre isso. Então, eu sempre explico para ela sobre essa questão. Além de olharmos as coisas como são agora, desse jeito, nós temos que nos focar na vida de Cristo, por exemplo. Cristo foi alguém totalmente dependente ao seu Pai, mesmo estando aqui na Terra. Ele sofreu mal, ele passou por isso. Ele foi crucificado, era inocente, ele foi crucificado. Mas qual foi o final de tudo isso? Cristo agora está nos céus, ao lado do seu Pai. Então, tudo isso vai passar e um dia nós vamos estar com esse Cristo. Então, o que tens que fazer agora é olhar tudo isso com fé, porque essa maldade um dia vai acabar. O livro do Apocalipse deixou isso bem claro. Que os choros serão, ou as lágrimas serão limpadas e terão esta nova Jerusalém que nós esperamos. Não, eu expliquei tanto isso para ela e até hoje ainda tenho explicado isso para ela. Eu quero deixar aqui essa questão ligada com fé. Temos que ter fé, né, para conseguirmos ver o que nossos olhos não conseguem ver. Abel, você falando aí, me veio à mente aqui que algumas coisas relacionadas a mentira e verdade, só o tempo consegue plenamente apresentar o caráter e mostrar o que é certo e o que é errado. Às vezes as pessoas nos acusam, inventam história, criam-se narrativas, mas só o tempo revela o caráter. Só o tempo mostra as verdadeiras intenções. Tem coisas que a gente não consegue ver. Eu estava no final de semana com uma pessoa muito cristã, muito espiritual, ela dizia o seguinte: às vezes a gente tem que entrar no banheiro e dizer assim, Senhor, eu sou cego. Eu não enxergo nada, por favor, me mostra. Porque muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer, como as coisas vão ser. A gente só sabe que Deus vai estar conosco, como Jó sabia. Eu queria só Talvez esse seja o ponto de angústia de muita gente, né? Por que as coisas acontecem? Você não tem essa resposta, né? A história de Jó revela pra gente que existe um contexto desconhecido por trás das coisas. E quando a gente entende isso, a gente pode viver a vida um pouco mais de tranquilidade. Segura. Ó, coisas importantes que a gente está discutindo aqui. Tem aspecto de fé, tem aspecto de não compreender, e algumas coisas não vão ser totalmente compreendidas. Todos vão passar por sofrimento. O rico, o pobre, o preto, o branco,
o gordo, o magro, o homem, a mulher, a criança, todos vão passar por sofrimentos enquanto estivermos aqui. Essa é a realidade. E para organizar isso, para você que está acompanhando a gente, talvez você não estudou o guia, não estudou a Bíblia através do guia, na lição ali de quarta diz assim, ó, origem do conflito. Como é que surgiu esse conflito? Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12. Como é que foi o engano de Satanás e sua queda? Gênesis 3, versículo 1 a 6, 2 Coríntios 11, 3, João 8, versículo 44. A vitória por meio de Cristo. Como é que Cristo vai se dar em vitória? E é para esse rumo que eu vou conduzir vocês agora. Romanos 16, versículo 20, Hebreus 2, 14 e também 1 João, capítulo 3, versículo 8. Essa história do fim do mal, ele vai ter fim. Se Deus é bom e o mal existe, Deus não pode ser bom. Aí eu estou dizendo agora que sim, Deus é bom, o mal existe e ele vai colocar fim ao mal. Mas era necessário tempo para que a gente pudesse avaliar o caráter e a intenção de ambas as partes, para que Deus fosse justificado também no seu caráter, para que a gente pudesse ter a certeza do que ele faz. E aí a gente anda com fé. Qual é o desfecho? Como é que Deus, Pastor Saulo, Lucas, Abel, ele resolve o problema do mal? Resolve, com Como? certeza. Na cruz. Na cruz ele resolve o problema do mal. Da cruz ele revelou para todo o universo qual é o caráter de Satanás e qual é o caráter de Deus. Foi aí que foi revelado, foi compreendido tanto pelos seres celestiais quanto por nós, que o amor de Deus e a justiça se conciliam, as duas, tanto a lei quanto o amor, andam juntas, e que as acusações de Satanás são falsas. Isso, Sensacional. inclusive, eu recomendo o capítulo 79 do livro Desejado, que eu já citei, que fala exatamente sobre isso. Sim. Exatamente É interessante que a história começa com Satanás acusando Deus. E a gente termina a história descobrindo algumas coisas. Deus é quem dá a vida, a saúde. Satanás é quem tira a vida, que tira a saúde e tenta tirar a vida. Não é isso? Satanás, ele entra na vida de Jó, ele destrói a vida de Jó, ele tira os bens, tira os recursos. Deus é o Deus que dá. Satanás é a pessoa que tira. Então, Deus é o Deus bondoso, Satanás é maldoso. Ele é quem toca na vida de Jó, ele é quem tira a paz de Jó, a saúde de Jó, a família de Jó, os bens de Jó. E aí, no final da história, Deus devolve tudo para Jó, restituindo em dobro tudo que ele possuía. Então, veja, no final dessa história, que é uma história que termina de forma feliz, mas isso mostra que Deus é o Deus que está disposto a restituir, a devolver quando o inimigo está disposto a roubar, a tirar, a destruir. Entende? Então o caráter de Deus e o caráter de Satanás são colocados em xeque aqui, um ao lado do outro, confrontando um com o outro, e a gente percebe quem é Deus e quem é Satanás. A gente caminha agora para o final, e esse é um tema que eu acho que ficou bem claro. Qual a visão cristã, qual é a visão que a Bíblia traz para esse assunto. Se Deus é bom, porque existe o mal, era uma questão de ideias, era uma questão de narrativas. Deus resolve o problema do mal e ele resolve de uma maneira completamente diferente de qualquer outro Deus inventado pelos homens. Nós vamos estudar o panteão egípcio, nós podemos estudar o panteão grego, nós podemos estudar os panteões da religião tradicional chinesa ou da religião tradicional africana, que são várias linhas, e a gente sempre vai encontrar uma diferença. Cristo é o único dos deuses colocado em comparativo, não de existência, que oferece a sua própria vida para morrer por aqueles que ele criou. E isso faz um verdadeiro estrago no plano de Satanás. Porque esse se oferecer em sacrifício, a morte, da maneira que foi feita, na dramaturgia da cruz, meu amigo, isso é para rasgar o coração de todos nós. Eu quero ler para vocês o que diz aqui no livro Desejado de Todas as Nações. E ele diz assim, olha, um pedaço que eu separei para a gente encerrar esse episódio que trata de um assunto tão... não é requisitado, é visitado, revisitado.
A guerra contra a lei divina que começou no céu continuará até o fim dos tempos. Cada pessoa será provada, obediência ou desobediência. Essa é a decisão que todo mundo terá que tomar. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as leis humanas. Neste ponto será traçada a linha divisória. Existirão apenas dois grupos. Todo o caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou da rebelião. Deus é a fonte da vida. E quando alguém escolhe servir o pecado, separa-se de Deus, desligando-se assim da vida. Ele está alheio à vida de Deus. Cristo diz: todos os que me aborreceram amam a morte. Deus dá existência às pessoas por algum tempo, a fim de desenvolverem seu caráter e revelar seus princípios. Fazendo isso, receberão os resultados da própria escolha. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus que sua presença é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor o destruirá. Ou seja, o mal vai ser destruído e aqueles que se agarrarem a ele destruídos também serão. Aqueles que se agarrarem a Cristo, salvos serão. Pastor Saulo, últimas palavras para essa galera que está nos assistindo diante desse assunto. Faz um apelo para eles, pastor. Muito bem. Pode ser que você em algum momento tenha questionado a questão Deus sobre o sofrimento, os motivos pelos quais você tem sofrido, passado por decepção, por frustração, por perdas, tá? Consideradas irreparáveis. Deus já deu um jeito no mal, Deus já tem um plano para a solução desse assunto. Só precisamos aguardar. O tempo já está dizendo e dirá finalmente quem é Deus e quem é Satanás. Então tenha esperança, viva a vida com esperança de que finalmente Deus exterminará o mal para sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Dito isso, nada mais do que uma prece. Que bom que o mal vai ser exterminado para sempre. E a gente não vai viver mais nessa porcaria de planeta do jeito que está, com tantas incertezas. Lucas, pede a bênção para a gente. Com certeza. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu o teu Santo Espírito para conduzir nossa conversa aqui e conseguimos, eu espero que esclarecer alguns pontos e que isso sirva de proveito tanto para nós quanto para as pessoas que estão assistindo. Se for para consolá-las ou para ajudá-las a andar no caminho que é a vida e a fé em Ti, Pai. Amém. Eu peço que o Senhor abençoe-nos, abençoe as pessoas que estão assistindo e que nós continuemos a crescer na graça e conhecimento do Senhor. Amém. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 A gente fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo domingo no podcast Além do Sábado.